Se tu aí do outro lado tá assistindo esse vídeo e acompanha o canal desde a época do Man the Switch, é bem provável que tu já saiba que eu sou bastante fã da franquia Godzilla. É claro que ainda assim eu não consumi absolutamente tudo sobre o lagartão, mas sendo fã de criaturas gigantes brigando em cidades de isopor, era de se esperar que em algum momento eu ia ter a minha atenção atraída pelo Rei dos Monstros, principalmente depois de ver o primo dele sofrendo bullying lá no Ultraman. De todo modo, por mais que eu tentasse deixar o meu carinho pela franquia apenas como um hobby, eu fico constantemente tentado a falar dele aqui no canal. Claro que não para fazer review ou qualquer outra coisa do tipo, mas sim pela quantidade surpreendente de conteúdo de terror digital relacionado ao querido Gojira. The Man the Switch e Switchmation Trials se apresentavam no formato clássico de analog horror, mas também tinham conceitos bastante interessantes de serem explorados, apesar dos problemas. NES Godzilla é um clássico das creepypastas tão grande que já foi revivido tantas e tantas vezes que eu me pergunto até hoje o porquê dele nunca ser colocado junto de figuras como Jeff the Killer e Slenderman. Talvez seja porque é difícil fazer artes dele se pegando com o Link ferrado lá do Ben Drowned, mas enfim. A gente tem também o Godzilla Black Mass, que é um quadrinho fantástico feito por fãs que com certeza merecem um vídeo aqui, principalmente agora que eu percebi que vocês não necessariamente detestam quando eu decido trazer esse tipo de coisa aqui pro canal. A gente tem todos esses exemplos bons de projetos interessantes e marcantes, mas quem diria que eu ia acabar conhecendo o meu favorito de forma totalmente acidental? E a gente tá falando de Project Monster do canal Lost Utopia Filmes. Pelo pouco que eu vi sobre o projeto, é possível perceber que ele é bastante diferente dos outros que eu citei, principalmente porque ele às vezes tende a parecer muito mais com um daqueles projetos de construção de mundo do que necessariamente um compilado de vídeos de terror pra te dar medinho. E honestamente, esse é um ponto muito positivo, mas ele é apenas um extra pra uma série que já tem muita coisa boa pra desempacotar. Ele ainda tá na ativa e conta com 3 vídeos principais, fora o vídeo que saiu recentemente, e também alguns episódios extras. Nesse vídeo aqui eu vou só me prender aos episódios introdutórios da série e cabe a vocês se vocês querem ver o resto em outro vídeo. Então, bora parar de perder tempo e vamos logo começar. O primeiro vídeo da série começa nos apresentando um arquivo de registros com relação a um incidente acontecido no dia 27 de dezembro de 1994. Nesse dia, o indivíduo 25, chamado pelos cientistas da UNGCC como Griffon, teria nascido de um meteoro que caiu no estado de Utah. Cientistas chegaram ao local para recolher o material do meteoro, mas a forma de vida dentro dele acabou escapando, acabando por ficar desaparecido durante 3 dias. Durante esse período, o alienígena se reproduziu em uma colônia nômade que se alimentou dos animais presentes no território durante todo o seu trajeto, desde Utah até o estado do Kentucky. Ali, os indivíduos da colônia entraram em um misterioso processo de unificação, onde eles começaram a juntar o seu material biológico em uma massa única que geraria uma outra forma de vida. Apesar do processo ser gradativo e ainda estar incompleto, a colônia, agora em forma de um único indivíduo, seguiu seu caminho em direção da cidade de Nova York, onde a unificação se concluiu em Griffon, a sua forma mais hostil e totalmente destrutiva. E é aqui onde as coisas começam a ficar extremamente mais interessantes, já que pouco antes do Griffon marcar presença na cidade que nunca dorme, algumas pessoas relataram ver outro predador se aproximando da região. Predador esse que muitos acreditaram ser o próprio Godzilla, mas não era. Esse, nomeado pela série como o Indivíduo 16, é na verdade o protagonista do desenho animado de 1998, que por sua vez é o único filhote sobrevivente do Godzilla do filme estadunidense que estreou naquele mesmo ano. Ao contrário do seu pai, que na verdade só queria proteger os filhotes, esse bichão aí tem um comportamento bem mais heróico, e não é à toa que nesse incidente ele é justamente o primeiro a aparecer. O curioso é que o fato dele ser menor e provavelmente mais novo faz com que a luta pareça muito a favor de apenas um lado. Porém, nem tudo estava perdido, já que não demorou muito para que o verdadeiro gostosão aparecesse para salvar o dia. Incredible view here as Godzilla is pushing the creature for...
No fim, os dois lagartos emergem vitoriosos, deixando para trás uma montanha de carne destroçada e uma imagem que vai ficar na memória dos nova-iorquinos para sempre. Assim, o vídeo termina com um resumo do incidente, revelando que mais de 400 mil habitantes foram mortos durante o evento e que 34% da cidade de Nova York foi destruída. O fato é que a presença desses dados sugere que esses combates entre kaijus é algo quase comum de acontecer. Não é à toa que esse relatório só existe por causa da existência da UNGCC, o Centro das Nações Unidas de Contramedidas ao Godzilla, um órgão mundial e que a gente vai entender melhor a sua origem em outro momento. Fora isso, a gente tem as numerações dos kaijus, sendo o Godzilla o sujeito 1, o Zilla sendo o sujeito 16 e o Griffon sendo o sujeito 25. E esse detalhe também é interessante porque, em outras palavras, ao menos até o dia daquele incidente em específico de 94, cerca de 25 outros kaijus foram registrados pelo centro, e esse conhecimento nos leva para o vídeo seguinte. This is the blast of the hydrogen bomb, which has inaugurated a new and menacing era in the history of man. Monsters. But where did this all truly begin? Some point to the age of dinosaurs. Others point to Godzilla, the first major encounter between mankind and the monsters. Hello, I'm Gene Maldonado, and I'm going to be your guide through this strange new world we face ahead. This is Living with Monsters. O segundo vídeo se trata de um daqueles programas jornalísticos e documentais dos anos 50, e esse aqui sendo voltado diretamente a nos contar um pouco da história da descoberta dos kaijus, que nesse contexto são referidos como superfauna. Não dá pra saber exatamente a data que esse filme foi feito, mas até aquele ponto cerca de 17 ataques em áreas urbanas já tinham acontecido e 5 kaijus já tinham sido registrados, incluindo, é claro, o próprio Bonitão. De qualquer forma, a explicação volta um pouco no tempo, já que o primeiro contato do mundo civilizado com essas criaturas gigantes teria acontecido a partir do documentário King Kong, a oitava maravilha do mundo. O que sim, implica que nesse universo o King Kong não é só um filme, mas sim um documentário sobre os perigos e maravilhas presentes na Ilha da Caveira. O fascínio que aquela descoberta trouxe duraria até o início dos testes das bombas de hidrogênio no início dos anos 50, quando o cadáver de uma criatura colossal foi encontrado nas docas de uma vila japonesa, uma impressionante, mas não única prova de que seres muito maiores habitavam o planeta, vivendo pacificamente nos pontos mais profundos dos oceanos até serem forçadamente despertos pela destruição da própria humanidade. A prova seguinte de que esses seres eram reais viria pouco depois, quando o verdadeiro Godzilla afundou 2 navios na Baía de Tóquio e começou a se aproximar rapidamente da cidade, forçando o governo japonês a construir uma medida de proteção em forma de uma muralha de torres elétricas, o que naquele momento parecia ser até uma ideia brilhante, já que eles não tinham ideia do que eles estavam lidando. Porém, infelizmente, os cálculos do tamanho da criatura estavam incorretos, fazendo com que a muralha fosse pequena demais com relação à destruição gigantesca que se aproximava, deixando Tóquio totalmente à mercê da fúria do deus do mar.
Foi teorizado que aquele era o progenitor do filhote encontrado na praia e que ele teria sido atraído para a cidade por causa das fortes luzes dos prédios de Tóquio, o que mais tarde se provou não ser verdade, já que em uma semana depois o Godzilla ignoraria a isca feita pelo governo japonês e iria direto para a área urbana novamente, como se tivesse inteligência o bastante para reconhecer quando estava sendo enganado, ou talvez quisesse apenas se vingar. Assim que as imagens e notícias da catástrofe se espalharam para o mundo, as Nações Unidas realizaram uma reunião de emergência para que os líderes mundiais formulassem um plano de eliminação definitiva do Kaiju, dando início à Operação Kismet. Considerando que a bomba de hidrogênio havia sido capaz de matar o filhote, foi então teorizado que uma bomba maior conseguiria matar o pai. Dessa forma, foi decidido então que o exército atrairia o Godzilla para uma área não habitada e ali, uma bomba de 50 megatons seria ativada assim que a evacuação fosse completa. E assim, depois de muitos esforços, o plano foi bem sucedido. Ao menos era o que se imaginava, porque durante o ataque de outro Kaiju sobre a cidade de Osaka, ficou bastante evidente que Godzilla ainda estava vivo. O confronto terminou com Anguirus fugindo do local, como se considerasse que aquele agora era território de Godzilla, que por sua vez retornou para o oceano logo depois. Apesar da conclusão pacífica, esse evento marcaria o início de uma mudança profunda na forma com que a humanidade passou a encarar a cadeia alimentar e os próprios desastres naturais, já que diversos outros avistamentos de criaturas colossais e extremamente perigosas foram registrados em diversos cantos do mundo. De acordo com a teoria do Dr. Kyohei Yamane, que por sinal é o protagonista do filme clássico de 54, os testes com bombas nucleares e hidrogênio teriam reverberado de forma tão grande que acabaram despertando diversas espécies diferentes de superfauna que, de outra forma, teriam ficado tranquilamente adormecidas debaixo da terra. Porém, agora esses seres, que nunca conviveram entre si, estariam fadados a vagar pela crosta terrestre, competindo constantemente uma com a outra por território, marcando cidades com destruição e um tipo de violência que apenas a natureza pode oferecer. Como dito pelo narrador, por causa dos desastres e dessas criaturas, o mundo daquele período nunca teve em tamanha paz, já que todos os recursos estavam direcionados em encontrar formas de melhorar e proteger a vida dos habitantes humanos do planeta, sejam através de estudos dessas criaturas ou a formulação de estratégias para diminuir os danos causados. Foi assim que foi criada a UNGCC, a forma mais eficiente de monitorar e detectar as atividades dessas superfauna e, quem sabe, habitar de forma pacífica com elas. Bom, não custa nada sonhar, né? June 14th, 1989. It's a warm, clear Saturday in Florida when tragedy strikes. A shelter is flooded by highly radioactive material. Over the course of a year, poor management and negligence leads to thousands of deaths and the creation of a monster unlike anything our world has known. Como dito pelo narrador no começo do vídeo, esse documentário se dispõe a contar em detalhes os eventos que iriam resultar no incidente do Abrigo 54, uma das tragédias mais marcantes envolvendo superfaunas, justamente por ter sido causada não por uma, mas sim uma sequência inteira de erros que poderiam ter sido evitados. O acidente teve início por parte de um vazamento acidental presente na tubulação de dejetos químicos localizada debaixo do centro da companhia BioMajor, fazendo com que uma quantidade perigosa do material
material fosse despejada nas Everglades, uma das áreas pantanosas mais conhecidas da Flórida. Os mosquitos que se reproduziam no local foram os primeiros a apresentarem sinais de mutação química, desenvolvendo corpos grandes o bastante para conseguirem cruzar o continente em nuvens com centenas de milhares de mosquitos à procura de alimento, algo que eles encontraram em quantidades mais do que adequada nos próprios kaijus que habitavam seus respectivos territórios. Foi então que, por algum motivo, eles retornaram para a Flórida, agora à procura de se alimentar de qualquer coisa que tivesse sangue correndo pelas veias. O exército foi chamado para conter a ameaça, mas assim como esperado, a comoção rapidamente chamou a atenção do indivíduo 16, que logo se tornou o alvo principal da nuvem de mosquitos, iniciando mais um dos incontáveis confrontos entre superfaunas. É aqui onde o Refúgio 54 entra em cena, pois essa era uma medida de proteção criada nos anos 60, o que significava que muitos dos procedimentos de acomodação interna precisavam ser feitos manualmente, o que tornava o abrigo um pouco mais confiável, mas também propenso a erro humano. Em certo momento, o indivíduo 16 foi bem sucedido em esmagar a fêmea alfa da nuvem de mosquitos, algo que normalmente seria ótimo, porque significava que os outros mosquitos não teriam mais coordenação, mas o problema estava no detalhe de que aquela mosquita gigante foi esmagada na entrada do Refúgio 54, o que também significava que quantidades extensivas de fluidos corporais, sangue colhido e material radioativo escorreu diretamente para dentro do local antes que o sistema de segurança pudesse se fechar a tempo, inundando o ambiente inteiro e todas as pessoas que haviam entrado ali para se proteger, fazendo aquelas pessoas serem parte das estatísticas que contam um número de vítimas que não tinham nenhuma chance de escapar. Após isso, foram necessários 5 dias para que os cientistas retornassem ao local. O tempo era necessário para que esperassem a radiação diminuir, e quando chegaram lá, encontraram um refúgio tomado por paredes cobertas por tecido biológico e tendões vegetais que se conectavam diretamente a um único ser presente no centro do salão de entrada, o indivíduo 19. A criatura nada mais era do que o resultado causado pela mistura do material radioativo e as plantas da horta presente no interior do refúgio, mas é claro que também tinha um ingrediente especial: os corpos dos sobreviventes que foram afogados no líquido. Alguns ainda respiravam, piscavam e até mesmo grunhiam, mas naquele estado da mutação era impossível afirmar se eles ainda nutriam alguma individualidade ou tinham cedido completamente a uma única mente compartilhada. Em prol de serem realizados mais estudos, o indivíduo 19 foi capturado em segredo pela UNGCC e enviado para um dos centros de pesquisas no Japão, onde um especialista em desenvolvimento de superalimentos causados por radiação estimou que dentro da criatura cerca de 15 indivíduos ainda estavam vivos, mas infelizmente seria impossível retirados dali, já que seus corpos tinham sido reajustados e totalmente misturados junto ao material vegetal do indivíduo 19. O mais perturbador dessa situação é que uma das vítimas não teve o corpo totalmente dissolvido, o que significava que ela era capaz de atender às tentativas de comunicação que especialistas fizeram com ela, o que dá à luz a esse diálogo. This is initial communication test with subject 19. Hello. Can you hear me? Am I speaking with Erica? Yes. Good. My name is Dr. Shiragami. I'm a scientist here to help you with your condition. Can you see your surroundings? Smell? Feel? Anything? I see life. Are you in pain, Erica? Yes. We all hurt. You're able to feel the others? I am everyone. A condição de Erica e do Projeto 19 em si como um todo comoveu o Dr. Shiragami, que ao invés de apenas eliminar a criatura ou continuar fazendo testes, decidiu procurar alguma forma de reverter a mutação. Sua primeira tentativa foi utilizar o DNA recolhido do Godzilla original, que contava com uma propriedade regenerativa chamada de G1, o que acabou apresentando um resultado totalmente diferente do esperado. O corpo do indivíduo 19 misteriosamente assumiu a forma de uma flor colossal. Are you there? Yes. I've noticed you've begun responding less and less. Is something wrong? Something bad.
beside. Leave. Won't leave. I'm sorry, Erica. Unfortunately, you must remain under observation a little longer. Kill me. Kill me. Kill me. A tentativa de cura não apresentou resultados, e para piorar, o comportamento do indivíduo 19 havia ficado ainda mais imprevisível. Em seus relatórios, o Dr. Shiragami afirmou que o DNA aplicado apenas acelerou o processo de mutação, e agora, Erika havia sido completamente misturada ao coletivo das outras vítimas. Isso quebrou a mente do cientista, que, tomado pela culpa, acabou se isolando cada vez mais de seus companheiros de trabalho. Situação que apenas piorou depois que a UNGCC negou o pedido dele em acabar com o sofrimento do indivíduo com o uso de eutanásia, praticamente os condenando a continuar tendo que suportar aquela agonia até o máximo que podiam. Porém, o doutor não estava disposto a continuar com aquilo. Na noite do dia 29 de novembro de 89, Dr. Shiragami dispensou todos os seus funcionários do laboratório, pegou um dos lança-chamas do armário de seguranças e iniciou o processo de eletrocução, com o objetivo de trazer o fim do sofrimento daquelas 15 pessoas. Por causa disso, a guarda armada da UNGCC chegou rapidamente no local com ordens claras de interromper seja lá o que estivesse acontecendo naquele laboratório, mas, infelizmente, já era tarde demais para todo mundo. Doctor, put the weapon This down. doesn't need to be a situation. This is your final warning. Just wait until the process is done. Put the weapon on the ground and move away from the door. Hold your fire. Tango down. What the hell was that? Contamination! Run! Run! Go! Go! Como resultado da mutação, o sujeito 19 cresceu o suficiente para conseguir escapar da sua contenção, levando praticamente toda a base de estudos com ele em um trajeto que deixou mais de 100 mortos, os primeiros de mais uma sequência de números que apenas aumentariam no momento em que a enorme criatura encontrou abrigo entre os prédios de Yokohama. Diante aos olhares chocados e temerosos dos cidadãos diante a enorme planta que gritava por socorro, ficou claro para o governo que o sujeito 19 precisava ser eliminado urgentemente. E assim foi feito. Novamente, uma medida tomada sem planejamento adequado resultou em consequências extremamente perigosas, já que a destruição da forma vegetal do sujeito 19 até pareceu bem sucedida e poderia até simbolizar o fim poético e trágico daquela criatura formada por humanos. Porém, ficou bastante evidente que não era o caso, já que os pedaços da criatura, ao invés de se desfazerem, começaram uma nova mutação. O sujeito 19, que antes tinha a forma de uma enorme flor em sofrimento, agora assumia uma aparência muito semelhante ao próprio Godzilla, algo que imediatamente chamou a atenção do Rei dos Monstros quando ele chegou no local, atraído pela quantidade de radiação liberada pela sua cópia. No começo, havia apenas curiosidade, porém, logo outro confronto entre titãs se iniciou. O sujeito 19, referido como Biolante, tentou absorver mais fator G1 do corpo do Godzilla usando seus tendões, mas esse acaba não conseguindo suportar a carga radioativa que acaba vindo junto do material, fazendo então com que a sua guarda se abaixasse apenas o bastante para que o confronto se concluísse da forma mais brutal possível. Claro,
se isso fosse realmente a conclusão. Enquanto Godzilla estava sendo forçadamente guiado de volta para o oceano, uma enorme massa de radiação avançou em direção a ele pelo subsolo. Essa seria a forma verdadeira de Biollante, a forma que o seu corpo havia encontrado para conseguir bater de frente com outros kaijus e assim defender seu próprio território. O combate é marcado por mordidas, rajadas atômicas e até mesmo um comportamento único vindo por parte do Godzilla, realizando um ataque que nunca havia sido registrado antes, onde ele produz fogo com o próprio corpo. Por sorte, a alta temperatura forçou o Biollante a se esconder nas florestas próximas à cidade, enquanto Godzilla, sob efeito do sangue tóxico da criatura, acabou caindo desacordado na praia de Yokohama, onde ficou adormecido por 5 dias até voltar para o mar, onde passou meses sem ser avistado novamente. Milhares de mortos foram registrados no incidente. A cidade de Yokohama acabou sendo totalmente tomada por vegetação após o Biollante fazer da floresta local o seu habitat. Local que logo se transformou em um paraíso para outras espécies de superfauna que foram atraídos pela natureza. Por outro lado, o DNA G1 se tornou estritamente proibido de ser utilizado novamente, e essa trágica cadeia de eventos acabou por deixar uma cicatriz que vai ficar eternamente na memória da humanidade. Uma prova irrefutável de que não importa o tamanho da tragédia ou o número de perdas humanas, a natureza sempre encontra uma forma de se reconstruir, sendo forçada a corrigir os nossos próprios erros. Então, eu sei que esses 3 episódios estão no ar há mais de 2 anos sem que eu nunca tenha sequer tocado um dedo neles ou citado de alguma forma. Só que realmente ficou bastante difícil ignorar essa série depois do lançamento do último episódio, que saiu alguns 5 dias atrás ou algo parecido, porque a qualidade dessa série é simplesmente inegável. É uma série imersiva, tem um roteiro coerente e tem cenas que podem ir de extremamente perturbadoras até absurdamente épicas, principalmente com a trilha sonora original que eles usam. Claro que também existem algumas cenas que podem ficar esquisitas, principalmente as do primeiro episódio, mas a cada cena estranha a gente tem outras 5 que são de tirar o fôlego. A esse ponto, eu tenho que admitir que eu tenho considerado adequado qualquer coisa que tenha um mínimo envolvimento e esforço real vindo do criador. Porém, Project Monster certamente elevou o meu nível de exigência de uma forma que pode até me deixar mal acostumado. Ainda assim, o que mais me deixa feliz com toda a ideia por trás do projeto é justamente porque ele não se trata de um projeto de terror, mas sim uma reinterpretação do universo de monstros que tem ficado cada vez mais popular, por um motivo que eu não sei dizer exatamente o porquê. De qualquer forma, o Project Monster traz uma mistura do olhar de ficção científica mais moderno que a gente tem hoje em dia, ao mesmo tempo que também homenageia diversos elementos dos filmes clássicos. Não é à toa que em diversos episódios tem muitas referências, tanto em pequenas homenagens quanto em conceitos inteiros de filmes. Algo que tu pode ter percebido que eu não dei muito destaque justamente porque eu não queria alienar a galera que não é muito acostumada com esse tipo de coisa. Ainda assim, não faz mal tu comentar alguma coisa aqui embaixo que tenha deixado passar ou que tu acha muito interessante, então pode ficar à vontade. No fim, o Project Monster é muito mais do que só uma série sobre seres gigantes atropelando prédios e dando mordidas carinhosas um no outro. É um projeto fruto de paixão e dedicação, 2 elementos que não podem faltar de forma nenhuma quando se está trabalhando com algo tão grande e com uma comunidade tão intensa e apaixonada. Então, enquanto estiverem lançando os episódios, com certeza eu vou estar trazendo aqui, principalmente se vocês gostarem. Sendo assim, tu que acabou de conhecer a série, o que tu achou? Tu achou bacaninha? Tu achou chato? Tu achou, sei lá, não gosta de bicho gigante? Achou CGI esquisito, sei lá? Pode ficar à vontade para comentar aí embaixo, contanto que seja respeitoso e construtivo, né? Enfim, eu acho que eu vou embora, porque eu acho que boa parte de vocês nem deve estar mais assistindo. Enfim, tchau, tchau.